Olá, pessoal, eu sou Virginia Marques, gerente de marketing da WTM Latin America. Eu estou aqui hoje com a Natália Hartmann, nossa líder de PR, e com a Bianca Pisolito, que é a líder do nosso evento, para compartilhar algumas informações muito importantes sobre a participação de vocês na WTM Latin America desse ano. Então, eu vou começar aqui falando sobre algumas informações gerais. Então, o evento, como vocês já sabem, acontece de 15 a 17 de abril desse ano, nos pavilhões branco e verde do Expo Center Norte em São Paulo, tá? Nos dias 15 e 16, nosso evento abre ao meio-dia e se encerra às 20 horas, 8 da noite, e no dia 17, último dia do evento, ele também abre ao meio-dia, mas se encerra às 6 horas da noite, tá? 18 horas. Então, uma informação muito relevante aqui que eu tenho para compartilhar com vocês nesse início é que sempre vocês anotem desde já e sigam desde já com os perfis profissionais de vocês as nossas redes sociais, tá? E sempre também, quando forem compartilhar alguma informação referente à participação de vocês no evento, utilizem as nossas hashtags e marquem a gente em cada uma dessas mídias para que a gente também possa fazer esse repost de todas as comunicações de vocês. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Bianca Pisolito, que vai compartilhar algumas informações da edição de 2024 com vocês aqui. Obrigada, Virgínia. Olá a todos e todas, é um prazer ter vocês aqui com a gente, ter vocês todos aqui no evento. Espero encontrar vocês em breve on-site. Vou contar um pouquinho aqui da história do tema do nosso evento, desde que a pandemia aconteceu, para posicionar um pouco em que momento estamos, né? Então, quando foi o nosso primeiro evento, depois da pandemia, o nosso tema foi A Magia Está de Volta. Era um momento de magia, de reencontro, todo mundo pela primeira vez se encontrando, e esse foi o cenário que a gente trilhou ali no primeiro evento. No outro ano, era um ano de novos horizontes, então a gente está voltando, quais são os horizontes que a gente tem para explorar, quais são as oportunidades, o que tem de novo no mercado. Então, a gente construiu todo o nosso evento com base nesse tema. E esse ano, o tema é O Futuro Está Aberto, Seja a Mudança. Esse tema também é uma chamada para ação, né? Nós estamos, nesse momento, construindo o futuro que a gente quer para o turismo, e a chamada é: seja você a mudança que você quer ver no turismo, que você quer ver no mercado. É esse o posicionamento que a gente traz para esse ano, que é um ano de muita inspiração. Então, vamos juntos. Você muda, por favor, Vi? Bom, ao longo do tempo, a gente vem se posicionando rumo a se tornar um evento inteligente. O que significa isso, né? Então, a gente era um evento totalmente físico, tudo acontecia ali no pavilhão, os encontros, e a gente entende que esse encontro face-to-face, cara a cara, é muito importante. Isso sempre foi o nosso DNA e vai continuar sendo o DNA do turismo. Com a pandemia, a gente aprendeu que o digital ele é mais relevante do que a gente esperava, do que a gente imaginava. Então, a gente juntou esses dois mundos e fez um compilado de ações para transformar o nosso evento ainda mais num evento inteligente. Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas que já é incluso no seu pacote de participação. Uma vez que você participa do evento, isso já está no seu pacote. Então, procure saber mais, explore um pouco mais. Eu vou falar brevemente sobre eles aqui para dar um horizonte do que vocês podem usar, né? Então, a gente tem o Imperia. O Imperia, ele é um aplicativo, né, que você baixa no celular para capturar leads. Faz com que seja possível, ao invés da gente contratar a captura de leads, como era no passado, vocês já têm no pacote de vocês esse aplicativo, vocês capturam todos os leads durante o evento e depois recebem uma lista ao final do evento com todo mundo que passou pelo seu stand, né? O painel do expositor, ou dashboard, ele é um painel que a gente criou justamente para ajudar a metrificar, a dar uma métrica, né, quantitativa aos acessos que vocês têm ao perfil de vocês. Então, todo mundo que entra no perfil de vocês online vai ser computado dentro do dashboard e depois ele se comunica com o Imperia e dá para você fazer uma correlação de tantas pessoas que acessaram, né, o portal, quantas foram de fato estiveram presentes no evento e tudo mais. Isso nada mais é do que uma ajuda na sistematização dos dados para que vocês possam mais facilmente fazer um relatório pós-evento, direcionar ações durante o evento. Enfim, é uma ferramenta que a gente aplicou no evento há 2 anos e vem sendo de muito sucesso nesse tempo.
e o Connect-me, que é a nossa melhor ferramenta, a nossa maior ferramenta, que é a plataforma de agendamento de reuniões. Então, todos os nossos compradores, todos os hosted buyers, os Buyers Club e os agentes de viagem, assim como as mídias e, claro, todos os expositores se conectam nessa plataforma e agendam as suas reuniões para que no evento elas sejam executadas. Então, é uma possibilidade com antecedência, você e cada uma das empresas que estão no seu stand fazerem essa agenda de reuniões para executar durante o evento. Lembrando que o nosso sistema de agendamento não é por empresa, mas é por pessoa. Então, cada pessoa tem um perfil específico, individual e intransferível, que pode usar para fazer essa articulação de reuniões. Isso ajuda muito, porque o sistema entende qual é a pessoa individualmente, a sua demanda, e faz o match para que você encontre com a pessoa que tem a ver com o seu perfil, não só com o perfil da sua empresa, mas com o seu perfil individual. Isso ajuda muito na hora das sugestões do sistema para quem faz reunião com quem. Então, a gente entende que esse movimento é um movimento de usar a tecnologia ao nosso favor. Vi, por favor. Bom, vou falar um pouquinho sobre os destaques dessa edição que está chegando, né, de 2024. Então, a gente tem o nosso programa de Hosted Buyers, e esse ano a gente espera trazer em torno de 85 compradores para o nosso evento. A gente geralmente tem um split, uma divisão de 60% da América Latina, 40% do resto do mundo, e a gente traz eles para que estejam presentes e possam fazer as reuniões. O programa Agente na Estrada, então a gente traz mais de 500 agentes do Brasil todo, entendendo que o Brasil é um país de dimensão continental, a gente entende essa importância de trazer esses agentes, e a gente tem uma equipe especializada que avalia em cada mercado quais são os agentes mais relevantes, o que eles vêm fazendo, quais são as entregas que eles vêm tendo, e a gente convida especificamente esses agentes para fazer parte do nosso programa. Então, são agentes não só convidados, mas qualificados para participar durante todo o período do evento. A área de operadoras de turismo, claro, então a gente tem as operadoras no centro ali do evento, da área internacional, são operadoras que trabalham com turismo emissivo e elas ficam organizadas ali em uma área específica do evento, que facilita tanto o acesso a elas e a elas o acesso ao resto do evento também. Além de tudo isso, a gente tem as nossas sessões de rodada de negócio. Essas sessões são bem famosas e já são consolidadas como um ponto forte do evento. No segundo e terceiro dia, das 10 ao meio-dia, pela manhã, a gente tem rodadas de negócios com compradores, que são operadoras de turismo, brasileiras em um dia e internacionais no outro dia. Então, peça para a sua equipe se programar para chegar antes do evento. A gente faz antes do evento para não atrapalhar a agenda de vocês durante o evento. Então, cheguem antes, participem das rodadas de negócios com os nossos hosted buyers e depois os buyers, que são os brasileiros. A gente foi identificando ao longo do tempo a importância de trazer os influenciadores para perto. Então, a gente fez uma parceria com a BBV, qualificando alguns influenciadores e chamando eles para que façam parte também de uma rodada de negócios específica para falar sobre influenciadores digitais, para falar sobre o seu destino nessa perspectiva. Essa rodada especificamente acontece durante o evento, ela não acontece antes. Então, fique atento ao tempo e o dia que vai acontecer e se programe para estar lá, porque é uma oportunidade de se encontrar com os influenciadores que também são qualificados pela gente, convidados a participar, eles participam já esperando, né, ter esse encontro. Bom, temos também a 4ª edição do nosso Prêmio de Turismo Responsável, e esse ano ele vem com algumas novidades. Primeiro, a gente reformulou algumas categorias, a gente tem 6 novas categorias esse ano, elas estão bastante alinhadas com as novas práticas, né, de mercado em termos de sustentabilidade, então está bem interessante e bem diferente também. Para essas novas categorias, a gente fez alianças estratégicas com várias associações de toda a América Latina, não só do Brasil. Então, ele traz também, junto com as novas categorias, novos parceiros que vão poder dar um outro olhar para esse prêmio. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro, então
né, no tempo que vocês verem esse vídeo, talvez ainda dê tempo de participar. Tomara que sim. Em termos de conteúdo, a gente tem 3 teatros que já são tradicionais na WTM e a gente vai manter. Então, teatro de tecnologia, com a pauta toda voltada à tecnologia, né? Tudo que se refere à tecnologia no setor de viagens e turismo. O nosso teatro de transformação, que trata de temas de ESG, diversidade, inclusão, e onde acontece o nosso prêmio de turismo responsável no segundo dia. E o nosso teatro de tendências, que é onde a gente traz o que está acontecendo no mundo do turismo, quais são as novidades, quais são os parceiros que podem falar sobre isso. Então, esse é o overview do que vai acontecer nessa edição. Vou falar um pouquinho da planta do evento. Então, o evento acontece nos pavilhões verde e branco do Center Norte, e aí posicionados tem alguns lugares que eu gostaria de falar mais especificamente para vocês. Então, primeiro é o centro de imprensa, ele fica logo ao lado do credenciamento, na entrada principal do Internacional, como vocês podem ver aí na tela. A gente tem um lounge dos influenciadores, esse ano ele está localizado na área de Europa, ali, que é a área azulzinha. Mas ao fundo do evento, junto com o restaurante, com a nossa praça de alimentação, a gente tem todos os teatros. Então, o teatro de tecnologia fica perto da área de tecnologia, o teatro de trends fica ali ao lado do restaurante, e logo ao lado a gente tem o teatro de transformação. Então, eles estão mais ou menos na mesma região esse ano. E na planta como um todo, a gente pode ver a área amarela é Brasil e produtos brasileiros, a área verde é África e Middle East e Oriente Médio, a área azul é Europa, a área azul mais clarinho é Estados Unidos, na área laranja a gente tem a Ásia, na área, um vermelho um pouquinho mais fechado, a gente tem a América Latina. Depois, no rosa, um pouquinho rosado, a gente tem a área de hotéis e car rentals, né, locadoras de carro. Como eu falei, essa área ali, que tem uns pequenos estandinhos, ela é uma área de operadoras de turismo, que trabalham com turismo emissivo. Então, a gente tem um crescimento expressivo ano a ano dessa área no nosso evento. Bem pequenininho, a gente tem uma área de cruzeiros, que vai dar para ver no azul clarinho, perto da área de operadoras também, eles seguem o mesmo fluxo. E, por fim, a área de tecnologia, que fica ali no final do evento. Então, isso foi para dar um overview de como é a planta, né, do evento, para vocês se situarem melhor. Agora eu vou passar a palavra para a Natália, que é a nossa líder aqui de PR, que vai falar um pouquinho mais especificamente sobre as ações de assessoria de imprensa no evento. Obrigada, Bi. Olá a todos. Como a Bianca me apresentou, eu faço parte do portfólio WTM e o credenciamento de imprensa e dos assessores de imprensa já está aberto, tá? Ele vai ficar disponível até o primeiro dia do evento, que é no dia 15 de abril, antes da abertura do pavilhão. O credenciamento de imprensa dos assessores de imprensa ela é gerada pelo portal do expositor, ou seja, pedimos para que você, como expositor, não credencie a sua agência de relações públicas como imprensa, ok? Você vai ter, a gente tem até uma tela, e na tela você consegue visualizar dentro do portal do expositor onde você tem que ir para fazer esse credenciamento do seu RP, enfim, dessa parte de comunicação que você tem, essa agência de comunicação que você tem. Nós seguimos um evento mundial e nós temos regras muito rígidas em relação ao LGPD. Portanto, todo o credenciamento, 100% do nosso credenciamento, ele é feito online e é preciso ser feito pelo próprio profissional. Bom, então vamos lá, algumas dicas de como o sistema aceita o seu credenciamento. Como jornalista, o sistema vai aceitar o seu credenciamento, sendo que você é vinculado com uma mídia ativa. Os influenciadores e produtores de conteúdo digital, eles precisam também ser associados a um perfil digital, mas também precisa estar atualizado. Nossa equipe vai aprovar toda essa parte do credenciamento. Assessor de imprensa, como eu disse, precisa ser feito pelo portal do expositor
E nós temos também, se você é um assessor de imprensa, mas você não é vinculado a um dos nossos clientes, né? Você não é assessor de imprensa de um expositor, você também, você tem que se credenciar como visitante, tá? Então, são essas as regras que a gente tem. No evento, a gente vai pedir para você levar sua própria credencial, né? Imprimir sua credencial, e nós vamos te dar na porta, desculpe, o porta-crachá. Isso vai facilitar a mobilidade e elimina as filas também durante o evento. Próximo slide, por favor, Virgínia. Então, vou falar um pouquinho mais da sala de imprensa. A sala de imprensa ele é um espaço coletivo, né? E dentro da sala de imprensa nós vamos ter jornalistas, claro, mas nós também vamos abrir para os RPs dos nossos expositores e também para a nossa própria agência, que é a Hub. Então, assim, no centro de imprensa, ele vai estar perto, como a Bianca já mostrou na planta, ele vai ficar perto do credenciamento, né? Nós também temos uma pessoa da nossa agência de relações públicas no credenciamento, que ajudará com mídia, também vai ajudar com o portal do expositor, enfim, qualquer problema que você tiver, a pessoa vai estar lá. E dentro da sala de imprensa, a gente vai ter Wi-Fi, a gente também vai ter o catering, né, que vai ser café, água, um serviço básico de catering que vai ser oferecido durante o evento. As fotos serão disponibilizadas por um QR Code, pelo um QR Code que vai estar dentro da sala de imprensa. Nós vamos ter uma área para vocês colocarem a sua versão impressa, um press release, porém, tenha muita consciência ao imprimir, facilite a vida do jornalista. Por que não usar um pendrive? Entendeu? É muito mais fácil para o jornalista, né, copiar e colar o seu conteúdo do que ter algo impresso, e também vai contra a nossa política como empresa. Só para vocês saberem, a WTM Latinoamérica fará um press kit totalmente digital. Nessa edição, como nas anteriores, nós teremos um quadro de informação, um quadro onde vocês possam colocar qualquer informação de última hora que apareça. Vai aparecer o seu ministro do país que você representa, e ele não estava na agenda anteriormente. Coloque lá, os jornalistas vão saber, e na verdade, um quadro de última hora mesmo, porque nós gostaríamos de receber a maior parte das informações que vocês têm, qualquer evento que vocês têm para a mídia, a gente quer receber antecipado. Então, a gente tem até aí um deadline, que é 18 de março, que é praticamente um mês antes do evento. Por favor, essa oportunidade de relações públicas, ela é gratuita e ela está inclusa no seu pacote como expositor. Então, quais são essas oportunidades? São várias. Então, a gente pede para você mandar um e-mail para a Márcia. A Márcia pode te mandar todas essas oportunidades via e-mail. E a gente gostaria de pedir que você realmente participe disso, porque está dentro do seu escopo como expositor. Então, seria bacana você fazer parte disso. Agora eu passo a fala para a Virgínia, que reassume nosso bate-papo para apresentar as oportunidades da exposição. Obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada, Bianca, por tudo o que vocês trouxeram aqui. Então, antes de mais nada, eu queria aqui aproveitar esse espaço para apresentar para vocês todos os nossos parceiros, tanto associações quanto de mídia, e também agradecer a eles, tá, por essa parceria. Alguns deles estão aqui no momento que a gente está fazendo essa gravação desse vídeo, muita coisa ainda está sendo assinada, então hoje os contratos que nós temos assinados são desses daqui, tá? Então a gente tem associações de toda a América Latina e Brasil, e mídias também, do Brasil e América Latina. Os que vocês veem que estão com asterisco verdinho, eles são hosted media, tá? Então a gente está trazendo esse pessoal de fora de São Paulo, de fora do Brasil, para cobrir o nosso evento, tá? Então, vamos para o próximo slide.
Aqui, a gente tem um projeto que é muito demandado dentro da WTM, muitos expositores já fazem parte, mas é importante a gente enfatizar aqui, que é o Lounge dos Influenciadores. Então, esse é um espaço que a gente construiu em parceria com a BBV, cujo objetivo é aproximar você, expositor, realmente do influenciador digital, tá? Dentro desse espaço, a gente tem networking, mas a gente tem outras possibilidades também de exposição da sua marca para esse tipo de público, né, que é o influenciador digital. Uma delas que a gente enfatiza aqui é o bate-papo com influenciadores, que são conversas que a gente agenda de 15 em 15 minutos ali. Para você ter acesso a essas sessões agendadas e também a essa agenda, né, conseguir realmente efetivar uma conversa e reservar essa conversa, a gente também pede que você entre em contato com a Márcia. No último slide dessa apresentação, a gente também vai fornecer telefone e e-mail da Márcia para que vocês possam tirar um print, anotar, etc. Bom, vamos falar um pouco então sobre a exposição da sua marca para a imprensa especificamente. Como a maioria de vocês já sabem, a WTM tem diversas oportunidades de patrocínio, inclusive focadas para esse público, que é a imprensa, né? Diversas, tanto antes, quanto durante, quanto depois do evento. A gente atrai, os 3 dias do evento, realmente a gente atrai muito jornalista, muito imprensa focada no trade, e também imprensa geral, vamos dizer assim. E a gente, para que vocês conheçam essas oportunidades, vocês podem também entrar em contato com a nossa equipe, aqui especificamente com a Cláudia, que é a nossa gerente comercial, tá, para Brasil e América Latina. Ela vai ser a pessoa que hoje vai concentrar essa requisição, caso vocês queiram saber mais sobre esse produto específico. Como eu disse anteriormente, a gente tem diversas oportunidades de patrocínio para qualquer que seja o seu objetivo, tanto gerar lead, quanto reconhecimento de marca, formação de opinião, etc. São oportunidades que a gente oferece fora do pavilhão, antes do evento, durante o evento, também dentro do pavilhão e após o evento também. Para você conhecer mais e ter acesso a todas as possibilidades que estão disponíveis ainda para a edição de 2024, a gente também pede que você entre em contato com a Cláudia, nossa gerente de vendas, que ela vai mandar o material para você, ela e a equipe, obviamente, mandam o material e explicam mais para vocês de cada uma das oportunidades que a gente tem disponíveis. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês aqui hoje. Caso vocês tenham dúvidas, nossos contatos estão disponíveis aqui na tela. Tira um print, anota no caderno. A gente está à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada e nós nos vemos em breve. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. E só reforçando, usem essas oportunidades de assessoria de imprensa, vão atrás, falem com a Márcia, entrem em contato com ela. Isso é muito importante, já está dentro do pacote de vocês. É um acesso que a gente disponibiliza de vocês acessarem todas as mídias, toda a nossa capilaridade latino-americana. Então, aproveitem. Um grande abraço e até mais.